Uma boa noite a todos os irmãos, todos os nossos amigos do Facebook. Glorificado seja o nome do Senhor. Nessa noite vamos estar mais uma vez cultuando ao nome do Senhor aqui no Ministério Cristão Torre de Vigia. Hoje somente com o culto online, né? Não estamos tendo o culto presencial, mas o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então, onde você estiver nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e juntamente comigo orar ao Senhor para iniciarmos esse culto, e convido a você a cultuar a Deus, a glorificar a Deus com todo o seu ser, com tudo que você tem, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus de graça, Deus de bondade, nessa noite, ó Pai amado, nessa tarde, nessa quase noite já, ó Pai amado, nós, meu Deus amado, entramos na Tua presença, Pai, Deus clamando, ó Pai amado, para que realmente, ó Pai, essa presença possa inundar, ó Pai, não somente esse templo, não somente esse lugar, ó Pai amado, onde nós estamos aqui reunidos, ó Pai amado, em poucos, ó Pai amado, mas cada casa, ó Pai amado, cada lar, ó Pai amado, que está nesse momento, ó Pai, com seus corações abertos, ó Pai amado, meu Deus, entrando, ó Pai amado, a nossa palavra, ó Pai amado, através, meu Deus, da internet, através, ó Pai amado, de qualquer aparelho, ó Pai amado, que estiver sendo reproduzido, ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai amado, essas casas com a Tua presença nesse momento, Pai, Deus, que o Senhor possa, ó Pai amado, receber o nosso culto, ó Pai amado, porque a Tua palavra diz, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Deus, nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas nós estamos reunidos num mesmo espírito, numa mesma comunhão, num mesmo coração, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha receber, ó Pai amado, a adoração da Tua igreja, a adoração do Teu povo, que o Senhor venha receber, ó Pai amado, meu Deus, tudo que nós temos a oferecer, ó Pai, que é tão pouco, ó Pai amado, comparado ao que o Senhor já tem feito por nós, ao que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, fica conosco, abençoa, fala conosco nessa noite, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai, em o nome do Senhor nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus. Eu te convido, você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 19, aleluias, ou ainda você pode acompanhar pela projeção aí na transmissão mesmo. Salmos capítulo 19, a palavra nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras vão até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói e a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero
e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluias, glórias a Deus, que realmente nós possamos louvar a Deus, aleluias, dessa mesma forma que o salmista louva em todos os seus cânticos, em todos os seus salmos. Nessa noite você está convidado a adorar ao nome do Senhor conosco, você está convidado a louvar ao nome do Senhor conosco, você está convidado a cultuar ao Senhor Jesus nessa noite conosco, adorando com todo o teu coração. Em o nome de Jesus, aleluias. E nesse momento já vamos estar adorando ao nome do Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, com o ministério de louvor da igreja, o irmão Cristiano, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Você que está na sua casa, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda a exaltação e de todo o louvor. Aleluias. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle, porque Ele é bom e Ele faz maravilhas por nós. Amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a
temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor, temor, temor não há. Está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aleluias. Grande é o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que Ele vive. Através dessa epidemia, nós possamos dizer que nós somos limpos, sarados e salvos por Jesus Cristo. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Por isso Ele se entregou por mim e por você. Por isso Ele morreu, para que você tivesse vida, e vida em abundância. Aleluias. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, essa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até
eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem e buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluias. Amém, Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui porque a palavra dele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria presente. E Deus está aqui, e Deus está aí no seu lar. Receba a cura, receba a libertação, porque Ele pode dar isso. Se você está angustiado, deixa Deus tocar no teu coração esta noite. Deixa Deus falar no profundo do seu interior. Talvez você esteja desacreditado. Talvez os médicos te desenganaram. Mas o médico dos médicos manda te dizer que esta noite ainda o Senhor passará em sua casa, levando a cura, levando a libertação. Abra os teus olhos, abra o seu coração esta noite, e Ele manda te dizer: sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, oh, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor, oh, oh. Filho de Davi, tem compaixão de mim, oh, toca em meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, oh, tem compaixão de mim, oh, toca em meus olhos, pois eu quero te ver. Amém, querido? Já pode sentir a presença do Espírito Santo aí na tua casa? Já pode sentir a presença do Espírito Santo dentro do seu coração?
pois Ele tem muito mais ainda para fazer nas nossas vidas, aleluias, não só durante esse culto, mas após o culto, no terminar ainda desse ano, Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua vida, antes de terminar esse ano ainda, não aguarde, não espere que somente para o ano de 2021, Deus vai te dar bênçãos, Deus vai se derramar sobre a tua vida, porque até o findar desse ano ainda Deus estará abençoando a tua vida e a tua casa em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Nesse momento nós vamos passar para o período de ofertas. Claro que nós não estamos tendo o culto presencial, então nós fazemos também a oferta de uma maneira diferente. Você que tem a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão, tanto quanto você que é dizimista aqui na igreja, aqui no ministério, você pode estar fazendo a sua oferta, você pode estar fazendo a sua contribuição para a obra de Deus, você pode estar entregando também o seu dízimo através de um depósito bancário, através da transferência bancária. A gente vai colocar os dados da conta bancária da igreja aqui embaixo, eu acho que aqui, não sei, não dá para ver aqui, mas já deve estar aparecendo, e você pode fazer a tua oferta, pode fazer a tua doação, pode fazer, dizimar também para o Senhor, dizimar em prol da obra do Senhor, através do depósito bancário, através da transferência bancária, em nome de Jesus. Enquanto isso, o irmão Cristiano vai estar louvando a Deus mais uma vez, vai estar cantando um louvor, e nós vamos estar entregando as nossas ofertas na presença dele, em nome de Jesus. Aleluias. Entrega de coração. Aleluias. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glórias a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. Deus, porque o Senhor é um Deus longânimo, um Deus bondoso, Pai. Deus, porque a tua fidelidade permanece para sempre, ó Pai, e a tua palavra que não mente, ó Pai amado, nos diz, ó Pai, que o Senhor ama aquele que dá com alegria, Pai. A tua palavra que não mente, ó Pai amado, diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Portanto, nós semeamos, ó Pai amado,
o melhor que nós temos, ó Pai amado, no nosso louvor, o melhor que nós temos na nossa vida, ó Pai amado, e também o melhor que nós temos na nossa finança, ó Pai, porque nós cremos que tudo vem de Ti, ó Pai. Se nós temos o alimento, ó Pai amado, é Tua provisão, ó Pai. Se nós temos, ó Pai amado, um emprego, ó Pai amado, que nos provê um salário, Pai, é Tua provisão, Deus. Se nós temos, ó Pai amado, meu Deus, o sustento e até mesmo o ar que nós respiramos, ó Pai amado, é provisão Tua, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Pai amado, nessa noite, Pai, que o Senhor receba a nossa oferta, ó Pai amado, de amor, a nossa oferta de gratidão, Pai. Nós te pedimos, ó Pai amado, que nessa noite, ó Pai, o Senhor abençoe, ó Pai amado, os celeiros, ó Pai amado, o salário, ó Pai amado, de cada um que está na sua casa, ó Pai. Deus, aqueles que não têm, ó Pai amado, aqueles que estão passando por necessidade, Pai, que o Senhor possa abençoar, suprir, ó Pai amado, todas as necessidades, ó Pai. Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai amado, e também, meu Deus, que a Tua casa seja abençoada, Pai, através da oferta e do dízimo, ó Pai amado, do Teu povo, Pai. Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, e nós também te pedimos, ó Pai amado, já pela palavra, ó Pai, que vai ser ministrada, Deus, nessa noite, Pai. Deus, que o Senhor possa, meu Deus amado, usar, ó Pai amado, a minha vida, ó Pai amado, para, meu Deus amado, transmitir somente aquilo, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo deseja, Pai. Deus, que a Tua palavra possa vir pura, ó Pai amado, aos nossos corações, ó Pai amado, ao nosso entendimento, ó Pai amado. Portanto, eu te peço, ó Pai, nessa noite, leva, ó Pai amado, cativo, ó Pai amado, consigo todo o entendimento, ó Pai amado, de maneira, ó Pai amado, que nós estejamos aprisionados, ó Pai amado, na Tua palavra, de maneira que nós sejamos, ó Pai amado, meu Deus amado, prestativos, ó Pai amado, em atenção, ó Pai amado, na Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra possa surtir o efeito para o qual o Senhor a ordenou, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você que está na sua casa, você que está aqui, pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluias, glorificando, exaltando ao nome dEle, porque Ele tem grandes coisas ainda essa noite sobre as nossas vidas, aleluias. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos falar hoje sobre as emoções, as nossas emoções e as emoções de Deus. Para isso eu te peço que abra sua Bíblia ou ainda acompanhe pela projeção ali. Você que tem o aplicativo também no celular, que desejar abrir. A gente vai estar lendo em Gênesis, no capítulo 1, e no verso 26 e verso 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Ao que a palavra nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Glórias a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre sermos a imagem e a semelhança de Deus. E quando a palavra do Senhor nos diz que nós somos e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você entende que Deus, então, Ele deve ter 2 braços, como os meus braços, 2 pernas, como as minhas pernas. Deus deve ter mais ou menos 1 metro e, vamos dizer, de 1,60 m até uns 2,20 m, mais ou menos. Alguns mais ou menos em torno de 70 a 100, 120 quilos. É isso que nós imaginamos. Mas quando a palavra do Senhor, ela diz que Deus ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, não é exatamente isso que a palavra está querendo dizer. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E Deus sendo um Espírito, o Espírito ele não tem forma. Deus ele tem a forma que Ele desejar. Deus ele não tem uma forma pré-definida como nós temos. Eu não posso alterar a minha forma. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 mãos, eu tenho 2 olhos, eu tenho 1,75 m de altura, eu tenho tantos quilos, que eu não vou falar aqui,
E cada um tem a sua forma pré-determinada, mas Deus, Ele não tem uma forma pré-determinada. Quando a palavra nos diz que Deus, Ele criou o homem, Deus, Ele me criou e criou você, a sua imagem, e conforme a sua semelhança, quer dizer que Deus, assim como Ele é, Ele criou você sendo um ser dotado de personalidade, de caráter, de desejos, de sentimentos e do que nós vamos falar nessa noite, que são emoções. Amém? Glórias a Deus. E por que é tão importante nós entendermos como funcionam as nossas emoções? E por que é tão importante nós entendermos por que e como Deus, Ele também se emociona, Deus, Ele também tem emoções. Sabe que para alguns é difícil imaginar Deus como um ser emotivo, Deus como tendo emoções, mas nós vamos ver no decorrer dessa palavra, no decorrer dessa mensagem de hoje, que Deus, Ele tem emoções e Ele nos criou com emoções parecidas com as suas. Ele nos criou conforme a sua semelhança. Aleluias. Nós vamos ver que Deus, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E nós cristãos cometemos o erro muitas vezes de interpretar que quando Deus, ele fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, esse conhecimento é o único conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela diz por falta de conhecimento, ou seja, de um conhecimento geral. A Bíblia é a nossa regra de fé maior, mas como nós lemos no Salmo, hoje no início, no Salmo 19, a palavra do Senhor nos diz assim, que os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, não é só a palavra que contém a verdade sobre Deus, ela contém a verdade máxima, ela é a máxima instrução do que Deus nos deixou, mas tudo exatamente, tudo especificamente fala sobre Deus. Os céus contam que Deus existe, o firmamento anuncia as obras da criação de Deus. Assim como nós lutamos muitas vezes contra a ciência, contra a psicologia, nós lutamos muitas vezes contra a medicina, mas quando nós olhamos e nós nos aprofundamos em cada um desses assuntos, até mesmo no assunto da história, da geografia, quando nós nos aprofundamos em cada um desses assuntos, nós só comprovamos mais a existência e o poder de Deus. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, quando nós falamos sobre emoções, o que são exatamente, o que são especificamente as emoções num ser humano? As emoções, elas são reações involuntárias que nós temos diante de situações, diante de acontecimentos, diante de fatos, diante de pessoas. Reações involuntárias, eu quero que você entenda bem isso, são involuntárias, ou seja, você não consegue controlar as suas emoções. Quando você presencia algo ruim, você vai sentir tristeza. Quando você presencia algo bom, você vai sentir alegria. E o interessante é saber que todo o ser humano tem emoções. Todo o ser humano é um ser emotivo. Todos nós, sem exceção. Aquela pessoa mais terrível que você pode imaginar tem emoções? Tem. Aquela pessoa que praticou crimes terríveis tem emoções? Tem. Aquela pessoa que ama mais do que todo mundo, aquela pessoa mais desprovida de ganância, aquela pessoa mais desprovida de ódio, de rancor, ela tem emoções? Ela tem emoções. Todos nós, independentes de cor, de credo, independente de instrução, independente de intelectualidade, independente do que seja, nós somos seres formados com emoções. E, voltando, frisamos a palavra involuntárias. Você não controla essas emoções. Mas
Existe uma forma de nós fazermos com que essas emoções trabalhem a nosso favor? Sim, porque todas as emoções são importantes, mesmo aquelas emoções que nós não gostamos de sentir. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. É importante você saber que mesmo aquelas emoções que você não gosta de sentir, mesmo aquelas emoções que nós desprezamos, mesmo aquelas emoções que nós não desejamos, elas são importantes, porque Deus, Ele criou tudo perfeito. A palavra do Senhor diz que tudo que Ele criou é perfeito, e mais ainda a palavra do Senhor diz que nós somos a primícia das criações de Deus. Ou seja, nós somos o projeto máximo de Deus. Se você vê uma criação, se você vê os céus, a terra, o mar, e você louva a Deus pela grandiosidade daquilo que Ele fez, mais ou maior ainda é a grandiosidade que Ele tem feito na tua vida. Maior ainda é a grandiosidade e a complexibilidade do ser humano. Aleluias, glórias a Deus. Então, por que Deus Ele nos criaria com emoções que nós julgamos serem ruins? Com emoções que nós julgamos serem más? Por que Deus Ele colocou em nós emoções, por exemplo, nós vamos falar hoje, vou adiantar que nós vamos falar sobre 4 emoções básicas. Existem várias teorias sobre as emoções básicas, e algumas dizem que são 5 emoções, outras que são 4, outras que são 8, 9... Mas nós vamos falar especificamente de 4 emoções, que é a alegria, a raiva, o nojo e a tristeza. Essas são 4 emoções que a psicologia define como emoções básicas. Depois existem outras emoções, depois são criados sentimentos a partir dessas emoções, mas nós vamos nos ater somente hoje a essas 4 emoções. E entender o que cada uma delas representa dentro da nossa vida, para nós nos conhecermos mais, para nós nos entendermos mais, e entender que Deus, Ele também tem essas mesmas emoções que nós. Amém? Glórias a Deus. A primeira emoção que nós vamos falar, então, é a emoção que nós mais gostamos, talvez seja a emoção mais desejada pelo ser humano, e talvez seja a emoção que mais a Bíblia cita também. Porque nós cometemos o erro de achar que uma coisa nova que nós escutamos hoje, uma coisa que a psicologia descobriu hoje, que a medicina descobriu hoje, é uma coisa que nós temos que repudiar, é uma coisa que nós temos que nos afastar dela, porque a tecnologia, porque a ciência, porque a psicologia, essas coisas não são de Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia diz que Deus, Ele é o princípio e o fim. Isso quer dizer que ele é o mais antigo e Ele também é o mais atual. As coisas que a psicologia descobre hoje, elas são ferramentas que nós podemos utilizar, que nós podemos usar delas, porque a Bíblia mesmo já tinha descoberto todas essas coisas. Aquilo que o homem hoje descobre e acha que é uma inovação, acha que é uma grande novidade, Deus já falava na Bíblia há 3.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás, já estava ali escrito, e Deus já tinha ciência de tudo isso. Então, nós falando aqui sobre as emoções, e falando hoje, nesse momento, sobre a alegria, nós vamos ver que Deus, Ele já conhece esse sentimento, Ele colocou esse sentimento na tua vida, ou melhor, essa emoção na tua vida, e que o próprio Deus, Ele tem alegria, Ele sente alegria. Aleluias. Olha só, em Sofonias, no livro de Sofonias, no verso 3, no capítulo 3, aliás, e no verso 17, Deus nos dá uma direção sobre isso, Deus nos dá uma palavra sobre isso, e nos diz o seguinte, Sofonias capítulo 3, verso 17, diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Aleluias, glórias a Deus. Como é maravilhoso entendermos que Deus, Ele se alegra, que Deus, Ele sente alegria, que Deus, Ele se alegra assim como nós nos alegramos. E Deus gosta de se alegrar assim como nós gostamos de estar alegre. Quem é que não gosta de se alegrar? Quem é que não gostaria de viver uma vida só de alegrias? Só de alegria, às vezes nós desejamos tanto a alegria que nós queríamos que nem existissem outras emoções. Se só existisse a alegria para nós, tudo estaria bem. Nós estaríamos felizes por sentir alegria 100% do tempo. E como é maravilhoso escutar o próprio Deus dizendo que Ele se alegra em nós. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele regozijará com júbilo sobre você. E olha só como é maravilhoso nós entendermos o seguinte: nós nos alegramos por vários motivos. Nós nos alegramos quando nós estamos com uma pessoa amada, nós nos alegramos com uma boa conversa, nós nos alegramos quando nós comemos uma boa comida, um bom alimento, nós nos alegramos quando nós escutamos uma música que nós gostamos, nós nos alegramos quando nós praticamos um esporte, quando nós assistimos a um filme. Nós temos vários motivos que nos trazem alegrias. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que o motivo da alegria de Deus somos nós. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. O motivo da alegria de Deus somos nós. Ele se deleita com você, Ele se deleita em alegria com você, Ele se deleita em júbilo com você. Aleluias, nós podemos imaginar a alegria que Deus tem, porque a palavra do Senhor diz que existe grande alegria no céu, não somente Deus, mas grande alegria no céu quando um pecador se converte dos seus pecados. Aleluias, glórias a Deus. Como é maravilhoso entendermos que Deus é um ser provido de emoções, que Deus é um ser que se alegra. Aleluias, e que nós, como Ele, somos seres providos de emoções e seres capazes de se alegrarem, criaturas capazes de se alegrarem. Aleluias, e isso é maravilhoso, santo é o nome do Senhor. E aqui nós vamos entender o seguinte: cada emoção, na verdade, a palavra emoção, ela vem do latim, que é uma palavra ex movere. Significa trazer para fora, mover para fora, ou seja, é algo que vem de dentro de você e que é trazido para fora de você. É alguma coisa que você externa, alguma coisa que vem lá do fundo, que vem dos seus sentimentos, da sua personalidade, que vem do teu ser, uma coisa que está intrínseca em você, e você externa ela de alguma maneira. Isso é uma emoção, é trazer as coisas para fora. Muitas vezes nós reprimimos, claro, a emoção. Você pode sentir alegria e não demonstrar alegria. Você pode sentir qualquer outra emoção e acabar não demonstrando de alguma maneira essa emoção. Mas Deus fez as emoções de uma maneira tão forte na vida do ser humano que é quase impossível que nós não demonstremos essa emoção. É quase impossível que nós não demonstremos de alguma maneira, de algum jeito, essas emoções. Tanto que a psicologia estuda muito uma coisa chamada microexpressões faciais, ou microexpressões corporais, que são expressões que todo o ser humano realiza diante de uma emoção, e que entenda a grandiosidade do que Deus fez, a grandiosidade de como Deus criou o ser humano, que as expressões são as mesmas. A mesma expressão que você tem de alegria aqui, uma pessoa lá na China também tem. Uma pessoa lá na África também tem. A mesma expressão que você tem de alegria, claro, vão ter diferenças, vão ter particularidades, mas na essência, as expressões são muito parecidas. Por exemplo, nós pegamos a emoção da alegria, como nós estamos dizendo. Quando você se alegra, qual é a maior expressão ou a expressão mais comum de quando uma pessoa está alegre? Bem fácil essa, né? O sorriso. O sorriso é a expressão
mais comum para alguém que está alegre. É quase impossível você se alegrar e você não sorrir. Algumas pessoas com um sorriso um pouco mais tímido, algumas pessoas com o sorriso mais aberto, algumas pessoas com uma gargalhada, dependendo do motivo, dependendo da situação. Mas o sorriso, ele é a expressão mais comum da alegria. Quando você sente alegria, quando você vê alguma coisa que te alegra, quando você sente alguma coisa que te alegra, quando você escuta alguma coisa que te alegra, normalmente você sorri. Você consegue imaginar Deus olhando para você nessa noite sorrindo? Aleluias. Eu consigo imaginar, sabe por quê? Porque é o que a palavra do Senhor acabou de nos dizer no versículo que nós lemos. Você é o motivo da alegria de Deus. Ele se deleita em você. Ele se satisfaz em você. Ele sente alegria em você. Então, assim como eu consigo imaginar você sorrindo quando você recebe uma boa notícia, assim como eu consigo ver o seu rosto com um sorriso, e o sorriso não está só nos lábios, porque a gente consegue até mesmo ver uma pessoa sorrindo hoje usando a máscara, a gente consegue ver o sorriso nos olhos da pessoa. E eu consigo imaginar o sorriso de Deus quando Ele se alegra conosco. Aleluia, as glórias a Deus. Outra coisa que é interessante falarmos sobre as emoções é a seguinte: cada emoção ela tem um sentido no nosso corpo. Cada emoção, ela tem um significado no nosso corpo. Cada emoção tem uma função no nosso corpo. Aleluia. Deus não fez nada de graça nesse universo. Todas as coisas têm um motivo. Todas as coisas têm o seu exato lugar. Todas as coisas têm o seu modo perfeito de funcionamento. Não seria diferente no nosso corpo. Deus, Ele não nos colocaria alegria por nada. Ele não nos deixaria sermos capazes de sentir alegria por nada. Mas a alegria, ela tem uma função no nosso organismo. Ela tem uma função no nosso corpo. E a função maior da alegria é porque a alegria, ela serve como uma espécie de recompensa por algo. Ela serve como uma espécie de recompensa por alguma coisa, alguma situação. Ela serve por uma espécie de recompensa quando nós conquistamos algo, quando nós realizamos algo. Então a alegria, ela é exatamente isso. Por isso nós desejamos tanto a alegria, por isso nós ansiamos tanto a alegria, porque ela é essa recompensa. Ela é a recompensa de alguma coisa boa que aconteceu. Ela é a recompensa de alguma coisa boa que nós realizamos. Ela é a recompensa de algo bom que aconteceu nas nossas vidas. Então algo bom acontece, ou nós realizamos algo bom, nós sentimos alegria. Aleluias, glórias a Deus. Essa é a função maior da alegria. Claro que existem outras funções, mas nós vamos falar somente das funções mais importantes de cada uma das emoções. E outra coisa, agora, seria o contraponto de cada uma das emoções. Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui é exatamente que nós não conseguimos controlar a emoção. A emoção é algo incontrolável, entenda isso. O sentimento não é incontrolável, a atitude não é incontrolável, o pensamento não é incontrolável, mas a emoção é algo incontrolável. É algo incontrolável que você sinta alegria quando algo bom acontece para você. Isso é incontrolável. Você pode controlar o sorriso. Você pode não sorrir, você pode não manifestar de alguma maneira essa alegria. Você pode não sair dando saltos, pulos, você pode não sair cantando, mas você inevitavelmente vai sentir a alegria. Isso é inevitável, você não consegue evitar, você não consegue controlar. Só que como cada uma dessas emoções é incontrolável para o ser humano, elas trazem também problemas. É difícil achar um problema para falarmos sobre a alegria, porque dificilmente você encontra algo negativo sobre a alegria. Tudo que nós entendemos sobre a alegria são coisas positivas. Nós não entendemos a alegria nunca como algo negativo. Só que sabe qual o ponto negativo da alegria? É quando nós nos tornamos dependentes da alegria. Quando nós nos
nos tornamos, vou até colocar essa palavra, viciados na alegria. Como assim, pastor? Eu não consigo entender. Como ser dependente da alegria? Eu não devo querer estar alegre todo o tempo? Sim. Só que você não pode estar dependente dessa alegria. A tua vida não pode girar em torno de alegria. Existem pessoas que são tão dependentes da alegria, tão dependentes de ter sempre um motivo para estar sorrindo, de ter sempre um motivo para se alegrar, que elas precisam, e se elas não têm esse motivo, se de repente algo não deu certo, se de repente as coisas não fluíram como deveriam fluir, não aconteceram como deveria acontecer, elas não sabem mais como se comportar. Elas não sabem que atitude tomar quando as coisas não dão certo. Se o dia não começou alegre, se ela precisava que o dia fosse ensolarado e de repente o dia acorda chuvoso, ela não tem alegria naquilo, ela não sabe como gerenciar o resto do seu dia. Se ele recebe uma notícia que não é tão agradável quanto ele imaginava, uma notícia inesperada, ele não sabe como agir, porque ele é dependente de coisas alegres. Ele está dependente somente da alegria. Então, um dos motivos pelo qual nós vemos tantas pessoas hoje depressivas, tantas pessoas hoje ansiosas, é exatamente esse, a alegria. Por quê? Porque muitas pessoas, elas são dependentes da alegria. Você deve ansiar estar alegre. A palavra do Senhor nos diz várias vezes, ela diz várias vezes para nós nos alegrarmos. E uma vez ela ainda diz assim, regozijem-se no Senhor, e outra vez vos digo, regozijem-se. Ou seja, alegrem-se, e outra vez eu digo, alegrem-se. Mas nós não podemos colocar a nossa felicidade, e entenda, nós já trouxemos uma palavra sobre a diferença entre felicidade e alegria, para aqueles que viram essa palavra, para aqueles que participaram dessa palavra, já entendem isso. Mas nós não podemos pautar a nossa felicidade somente na alegria. Nós dependemos das outras emoções também. A alegria, ela pode ser até, em alguns momentos, inconveniente, sabia? Imagine só você em uma ocasião triste, você em uma ocasião, um velório, alguma coisa extremamente triste, ou leito de enfermidade de alguém, e você recebeu uma notícia alegre naquele momento, e você não consegue controlar a sua alegria. Você dando gargalhadas com uma pessoa enferma na sua frente, num leito de enfermidade. Ou a pessoa te contando, você já passou por aquela situação de a pessoa está falando com você uma coisa e de repente vem um assunto, uma piada que você lembrou lá, que te trouxe alegria, que você deu risada no momento, e a pessoa está te contando uma coisa triste, está te contando uma tragédia ali, você lembrou daquele fato e você dá uma gargalhada, você dá um riso sem ligação nenhuma com o que a pessoa está falando. É constrangedor por quê? Porque não é um momento alegre. Aleluias. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela diz para nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram e para nós chorarmos com aqueles que choram. Aleluias, glórias a Deus. Então esse é o contraponto da alegria. Seja alegre, seja o máximo alegre, tenha o máximo de alegria que você puder na sua vida, mas não seja dependente da alegria. Não dependa de que todas as coisas dê certo para você sair bem. Não dependa de que todas as coisas funcionem de uma maneira perfeita aos teus olhos, para que você seja feliz. Não dependa somente da alegria para você ser feliz. Aleluias, glórias a Deus. O segundo sentimento, ou melhor, a segunda emoção, é muito fácil confundirmos, né, sentimentos e emoções. Uma outra hora nós iremos trazer uma palavra sobre a diferença também dessas duas questões. Sentimentos e emoções são coisas diferentes, mas nós estamos falando sobre a emoção. E a segunda emoção que nós vamos falar hoje é a emoção da raiva. A raiva é uma das emoções mais presentes no ser humano. E entenda uma coisa, geralmente a gente associa a raiva a um pecado. Se eu estou com raiva, a Bíblia usa muito o termo ira, né? Ira, furor, fúria. Se eu estou com raiva, então eu estou em pecado. Mas entenda o seguinte, uma emoção nunca é pecado. Não é pecado você estar alegre,
assim como não é pecado você estar com raiva, assim como não é pecado você sentir nojo, assim como não é pecado você sentir tristeza, assim como não é pecado você sentir medo, surpresa, qualquer uma das emoções. A emoção não pode ser pecado, por quê? Porque nós acabamos de dizer que a emoção, ela é gerada involuntariamente no nosso organismo. Como você pode ser culpado, como pode ser pecado algo que você não controla? Seria como você ser culpado por respirar. Você não controla a sua respiração, ou por você não respirar. O seu organismo, ele respira por você. Isso é involuntário. A emoção é da mesma forma, você não controla sentir a raiva. Você não controla sentir a ira. Então a emoção, ela não pode ser pecado. Ela não tem como nós colocarmos a emoção, seja qual for ela, por mais negativa que nós imaginemos que seja essa emoção, ela não é pecado. Assim também a ira. Até porque é uma discussão entre teólogos isso também. Se a ira é um pecado, então por que a Bíblia fala tanto sobre a ira de Deus? Como Deus ele pode sentir algo que é pecado? Como a raiva, porque a ira e a raiva são a mesma coisa. Como Deus ele pode se sentir enraivecido com alguma coisa, ele pode estar com raiva de alguma coisa, ele pode estar com ira sobre alguma coisa, com furor, com fúria de alguma coisa, se isso for pecado. Deus é santo, não existe pecado em Deus. Aleluias, olha só, para comprovar isso, veja só o que a palavra de Deus nos diz várias e várias vezes sobre a ira de Deus, mas eu acho que talvez essa seja uma demonstração mais fácil de entendermos isso. Salmos capítulo 7 e no versículo 11. Salmos capítulo 7, verso 11, olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que se ira todos os dias. Deus, ele se ira todos os dias. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Para que nós entendamos qual a natureza, para que nós entendamos qual a profundidade desse sentimento, ou melhor, dessa emoção em Deus. Deus, ele se ira todos os dias. Aleluias. Mas a palavra do Senhor, ela nos incita que nós nos iremos com alguma coisa, que nós fiquemos com raiva de alguma coisa. Em algumas ocasiões, sim. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Mais uma prova de que a ira não é pecado em si. O que é pecado em si é você se deixar dominar pela ira. Você se deixar dominar pela raiva, você se deixar dominar pela fúria. Quando a palavra nos diz assim, irai-vos, mas não pequeis, logo me vem à mente Jesus. Por quê? Porque Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele viveu em santidade, a palavra nos diz que ele nunca pecou. Mas uma ocasião nos diz que Jesus, ele ficou tão irado, ele ficou tão enfurecido, ele ficou com tanta raiva, quando ele viu ali os homens mercadejando a fé dentro do templo, quando ele viu os homens negociando, os cambistas negociando a fé das pessoas, manipulando a fé das pessoas, ganhando com a fé das pessoas, ele se irritou, ele se irou de uma forma tão grande, que ele chegou ali naquele lugar, ele virou as mesas, ele desceu o chicote nas mesas, ele chutou as coisas que estavam ali, ele derrubou todas as mesas dos cambistas, e ele gritava com os cambistas que estavam ali. Ele gritava, ele dizia assim, a casa do meu pai era para ser a casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus, ele se irou, Jesus sentiu raiva, e ainda assim ele não pecou. Mesmo naquela demonstração de raiva de Jesus, de ira de Jesus, ele não pecou. Glórias a Deus, aleluias. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos estar revoltados com o pecado. A Bíblia diz que nós devemos estar inconformados com esse mundo. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós devemos nos irar,
nos enraivecer, mas contra as coisas erradas. Você deve sentir raiva, você deve sentir ira sobre as coisas que te levam a pecar, sobre as coisas que te afastam de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Como a raiva, ela é uma emoção, nós também temos uma expressão mais comum da raiva. Quando você imagina alguma pessoa com raiva, o que você imagina? Logo você imagina aquela pessoa, a gente chama de carrancudo, né? A pessoa franze a testa aqui, franze as sobrancelhas, levanta bem as sobrancelhas, abre, arregala os olhos e normalmente o olhar é focado em direção àquele alvo da sua raiva. Aquilo que está te deixando furioso, aquilo que está te deixando irado. Essa é vamos dizer assim, a expressão facial mais comum da raiva. E é interessante de vermos o seguinte, se você notar a expressão de uma pessoa com raiva, ela se assemelha muito a um animal. Sempre quando eu olho para esse animal, para uma imagem desse animal, uma foto, alguma coisa assim, eu já penso, nossa, como esse animal pode parecer que está com tanta raiva assim, que é a águia. Você já viu como a águia ela tem aquele olhar que sempre parece que ela está ali com raiva de alguma coisa? Mas você sabe por quê? Porque a águia, normalmente ela está focada em alguma coisa. Ela está com o seu olhar direcionada para alguma coisa. E isso nós entendemos também quando a Bíblia fala que Deus ele está irado. Ele está exatamente isso, ele está focado em alguma coisa. Ele está focado com os seus olhos naquilo que mais o deixa irado, que é o pecado. Aleluias. E a águia dessa mesma forma, nós olhamos para ela, parece que ela está com raiva de alguma coisa, porque ela está com seus olhos sempre focados, sempre com os olhos bem arregalados, bem abertos e focados no alvo da sua raiva. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Essa é a expressão mais comum. A função da raiva, aí você vai dizer, a raiva não tem função nenhuma. Qual poderia ser a função de ficarmos com raiva? Mas você sabe que a raiva é é a emoção mais impulsiva para o ser humano. É a emoção que mais nos impulsiona a fazer as coisas. Você sabia disso? Você sabia que a raiva normalmente é o que mais nos projeta a nos movermos do nosso lugar? Quantas vezes você já ouviu ou já falou mesmo aquela expressão assim, agora eu vou fazer só de raiva. Só de raiva agora eu vou fazer. Por quê? Porque você sente raiva e aquilo ali projeta você a fazer alguma coisa. Deus ele projetou o teu organismo para ser dessa maneira. As emoções, elas primariamente elas vieram para que o ser humano pudesse sobreviver na natureza. Imagine como o ser humano ele sobreviveu todos esses anos e dominou, como nós vimos no começo, a palavra diz assim, domine o homem sobre os peixes, sobre os répteis, sobre todos os animais. Como o homem ele pôde dominar todos os animais, sendo que o homem, você olhando tecnicamente, o homem é um animal frágil. Completamente frágil. Nós não temos caninos para atacar igual um leão, igual um tigre, nós não temos o tamanho de um elefante, nós não temos a força de um urso, nós não temos nada disso. Como então o homem consegue subjugar todas essas criaturas? Sabe por quê? Porque Deus nos deu emoções para que nós pudéssemos fazer isso. E a raiva, ela é exatamente isso, ela é uma emoção que te impulsiona a sair do teu lugar, a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude. A raiva normalmente ela te tira do teu lugar de conforto. São mais as realizações que nós fazemos por raiva do que por alegria, do que por tristeza. A tristeza não te faz ter reação nenhuma. Ela não te faz ter atitude nenhuma. Ela não te faz sair do teu lugar. A alegria, você não faz as coisas por alegria. Você faz as coisas para receber alegria. Mas não por alegria, não porque você está, eu estou alegre hoje, então eu vou tomar uma atitude. Não. Hoje eu estou triste, então eu vou tomar uma atitude. Não, hoje eu estou com raiva, eu tenho raiva daquela situação, eu tenho raiva da minha situação financeira, eu tenho raiva da minha situação espiritual, eu tenho raiva da situação em que o meu casamento está, eu tenho raiva, e é por isso que eu vou me mover, é por isso que eu vou tomar uma atitude.
Essa é a função da raiva. Talvez você não soubesse até hoje qual é a função, por que você sente tanta raiva, mas comece a direcionar essa raiva que você sente para as coisas certas. Comece a focar, assim como a águia, veja a tua presa, veja o alvo da tua raiva ali, coloque um foco e fale, eu vou fazer isso mesmo que seja por raiva. Coloque isso como um motivo de impulsionamento, de impulsão na tua vida. Coloque isso como foco. Aleluias, glórias a Deus. Essa é a função. Ela nos faz reagir a alguma coisa. A raiva, ela nos faz receber um golpe e contra-golpear. Ou ela nos faz receber um golpe e nos defendermos. Ela nos faz ter atitudes diante das situações. Aleluias. Mas, obviamente que a raiva, ela também tem um grande problema. E o grande problema da raiva é uma coisa bem clara, que é nós tomarmos atitudes que não deveríamos tomar por raiva. Como nós estamos dizendo, direcione a tua raiva para as coisas certas, tenha raiva das coisas que te afastam de Deus, tenha raiva das coisas que te fazem pecar, mas normalmente nós temos raiva, nós sentimos raiva, e a raiva, como diz um velho ditado, a raiva não é uma boa conselheira. Não é assim que diz o ditado? Ela não é uma boa conselheira, ou seja, não faça as coisas no teu momento de raiva. Ou pelo menos, pense muito bem antes de fazer algo. O salmista Davi foi tão inteligente que ele compôs um salmo dizendo assim, Senhor, não me castigue na tua ira. Ou seja, Senhor, se eu faço alguma coisa de errado, espera para me castigar quando passar a ira. Quando passar essa raiva que o Senhor está de mim, espera para me castigar depois. Porque ele sabia que alguém que vai tomar uma atitude, no momento da raiva, ela vai tomar normalmente uma atitude impensada. Claro que isso não acontece com Deus. Deus não tem falhas. Mas, no nosso caso, quando nós temos raiva, nós precisamos pensar muito bem quais serão as nossas atitudes. Porque a raiva, ela normalmente nos faz fazer coisas erradas, nos faz tomar atitudes que depois nós vamos nos arrepender. A terceira emoção é a emoção do nojo. E o nojo é uma emoção. O nojo, ele é uma aversão a sentimentos, uma aversão a acontecimentos, algo que nós sentimos contrariado, que nós não gostamos. E o incrível é saber que Deus, ele também sente nojo. E nós observamos várias vezes a Bíblia falando sobre abominações, sobre coisas que Deus abomina. Abominação é exatamente isso, algo que te traz asco, algo que te traz repulsa, algo que te traz nojo. Apocalipse, capítulo 3, verso 16, uma palavra muito conhecida, e nos diz assim, assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma palavra de Deus para a igreja. Assim como não és nem frio nem quente, mas és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O vômito, ele é a evidência maior do nojo. Quando você sente um nojo extremo, o resultado é o vômito. Para que você entenda como a emoção é realmente algo incontrolável. Sabia disso? Quando nós sentimos raiva, qual a maior expressão? Ou melhor, quando nós sentimos nojo de alguma coisa, qual é a expressão mais comum do nojo? Não é aquele narizinho torcido, aquele torcer de nariz, a boca encurvada para baixo, aquela cara de nojo mesmo. Imagine uma cara de nojo em alguém. Essa é a expressão mais comum do nojo. A função do nojo, você sabia que o nojo ele tem uma função primordial para a sobrevivência do ser humano? Nos primeiros seres humanos, o nojo ele servia, a função maior dele era exatamente essa, você sentir uma repulsa, o teu organismo sentir uma repulsa por algo que provavelmente estava estragado, por algo que provavelmente era um veneno, por algo que provavelmente você não devia consumir. Mas nós só assimilamos o nojo a comida, a cheiro, a coisas que... Mas o nojo, ele é uma emoção
que pode estar ligada a várias coisas, não só a comida, não só a bebida, não só o cheiro, mas quantas vezes você viu, até muitas pessoas estranham, porque você vê um filme, ou você vê alguma situação em que uma pessoa ela vomitou por causa de alguma situação ali, por causa de uma pessoa, por causa de ver um acidente, por causa de receber uma notícia, recebeu aquela notícia e a pessoa, ela vomita por causa de uma notícia, por causa de ver um acidente acontecendo, por causa de ver alguém sendo assassinado. E isso não é incomum, isso é normal, porque o nojo ele não é somente uma emoção ligada aos alimentos, ele é uma emoção ligada a coisas que nos causam repúdio, a coisas que nós não suportamos, a coisas que nos indignam, coisas que comovem dentro das nossas entranhas. Isso é o nojo. Coisas que realmente nos fazem sentir ânsia. Quando nós comemos algo que está estragado, por exemplo, ou quando você sente o cheiro de algo muito, muito podre, muito estragado, a ânsia, ela é algo controlável? Você consegue controlar a ânsia? Você consegue controlar aquela sensação de vontade de vomitar quando você sente um cheiro muito forte? Quando você come uma comida muito estragada? Ou quando você sente uma situação muito injusta? Quando você vê uma situação muito feia? Não, você não consegue controlar, porque o nojo é uma emoção. A função do nojo é essa, ele nos faz sentir mal com alguma coisa que está errado. Quando você sente mal com alguma coisa que não está certo, o cheiro daquele alimento não é esse, o gosto daquele alimento não é esse, então você sente mal, você sente aquele repugno no estômago, você sente aquela ânsia. E é essa a função do nojo. Qual é o grande problema de sentirmos o nojo? Ou melhor, de nos deixarmos dominar pelo nojo? É que como o nojo ele serve para nos alertar de alguma coisa que está errada, nós podemos nos deixar dominar por isso, e não experimentar coisas que não estão erradas, mas que a nossa percepção já imagina assim. Como a gente pode explicar isso? Tenta imaginar, por exemplo, aqueles queijos franceses ou aqueles queijos importados que você vai no mercado e o queijo custa quase a parcela de um carro, o preço do queijo ali, e você olha aquele queijo com aquele aspecto cheio de bolor, cheio de fungo. Normalmente, quando nós olhamos uma comida com bolor, com fungo, é uma comida que está estragada. Nós sentimos nojo disso. Mas alguns dos pratos mais caros, dos melhores pratos, das melhores comidas servidas no mundo, são feitas através de alimentos que nós consideraríamos estragados. Alimentos que nos causariam nojo, como um queijo embolorado, por exemplo. Mas como nós perderíamos se nós não experimentássemos um prato feito dessa maneira, um prato feito com alimentos tipo um queijo, tipo um cogumelo, que é um fungo, algo que também nos causa nojo, tipo uma lesma, que é o escargot, ou sei lá, tantos outros pratos que são iguarias, são caríssimos e são coisas que teoricamente nós teríamos nojo. Da mesma maneira, nós podemos fazer isso nas nossas vidas. Nós podemos sentir nojo, nós podemos sentir repugna, nós podemos sentir asco de coisas que nós não conhecemos e que nós consideramos como absurdas, nós consideramos como nojentas. Talvez até mesmo a ideia de você pensar em Deus tendo emoções nessa noite, você tenha tido essa primeira impressão. Você tem escutado falar, não, Deus não tem emoções, eu não vou nem escutar mais essa palavra. Ah, não, para mim não interessa nada que venha falar sobre psicologia, nada que venha falar sobre... Isso é nojo. Você tem nojo de coisas novas, e eu não estou falando para você experimentar tudo que for novo. A Bíblia diz assim, escutem de tudo, ouçam tudo e retenham o que é bom. Retenham o que é bom.
Então você vê, você analisa e depois você vê se você vai realmente transformar aquela coisa em algo que vai te dar nojo, se realmente você não vai experimentar aquilo porque ela está te causando ânsia. Então o problema de sermos dominados pelo nojo é isso, não experimentarmos coisas que nos trazem aversão. E na igreja é tão fácil vivermos isso. Na igreja, eu digo isso porque eu vivi isso várias vezes, eu vivo isso várias vezes. A gente vive isso dia após dia. Na igreja mesmo nós olhamos e nós falamos assim, não, aquela roupa ali é muito feia, aquela cor ali, eu nunca usaria aquela cor ali porque eu tenho aversão àquela cor. Aquela cor não é legal, eu não gosto daquela cor. 2 domingos depois está lá, comprou um terno daquela cor, comprou um vestido daquela cor, que causava aversão antes. Ou nós olhamos e nós falamos assim, não, esse tipo de pregação não é um tipo de pregação para a igreja, isso está errado. Mas depois nós começamos a olhar e falamos assim, não, realmente, não é algo que deveria me causar aversão. Esse tipo de música, esse tipo de louvor, esse tipo de instrumento dentro da igreja, nós somos impregnados com o nojo de várias coisas. Mas que nós não sejamos dominados pelo nojo. E a última emoção que nós temos é a emoção da tristeza. E a tristeza, ela com certeza é o sentimento mais indesejado que nós temos. Todos nós, nenhum ser humano gosta de se sentir triste. Mesmo as pessoas que se admitem serem tristes, não gostam da tristeza. A emoção da tristeza é algo mais indesejado pelo ser humano, mas é algo que nos é sumamente importante, que nos é extremamente importante. Tanto que nós vemos que o próprio Deus se entristece. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, a palavra nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia está nos dizendo não entristeçais, ou seja, não entristeçam a Deus, quer dizer que Deus é passível de estar triste. Deus é passível de se entristecer. Deus, ele se entristece. Assim como ele se alegra com você, ele se entristece com você. Assim como ele sente alegria com você, ele também sente tristeza com você. Comigo, com todos. Ele se alegra e ele se entristece. Para nós falarmos, para adiantarmos um pouco aqui, a expressão mais comum da tristeza, qual é? Alguém dos que está aqui? A expressão mais comum da tristeza é o choro. O choro é a expressão mais comum da tristeza. É a expressão, vamos dizer assim, quase que inevitável da tristeza profunda. Claro que você pode se sentir triste por alguma coisa e não chorar, mas se você se sentir extremamente entristecido por algo, você vai chorar. E olha como as emoções são algo inevitável. São coisas inevitáveis. Quando você chora, você consegue controlar as lágrimas? Eu nunca vi alguém que conseguisse sugar a lágrima para dentro dos olhos de novo. Eu nunca vi alguém que conseguisse sugar as lágrimas ali, a lágrima descendo por causa de uma tristeza e ela puxar a lágrima de novo. Não tem como, sabe por quê? Porque a emoção da tristeza é uma emoção forte, é uma emoção intensa. O choro é a expressão mais visível, é a expressão mais comum da tristeza. É claro que você pode dizer assim, pastor, mas tem vezes que eu choro de alegria. Óbvio, você pode chorar de alegria, assim como você pode sorrir de tristeza. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão, deu um sorriso amarelo? Deu um sorriso amarelo, é isso, deu um sorriso ali, mas não é um sorriso de felicidade. Você pode estar sorrindo mesmo estando triste. E aqui, nós voltamos à questão felicidade versus alegria, infelicidade versus tristeza.
O fato de você estar triste não significa que você seja infeliz. Todo ser humano, um ser humano ele não pode ser feito somente de alegria. O ser humano mais alegre que você conhece, ele não tem só alegria, ele sente tristeza também. E a tristeza é necessária para o ser humano. Ela é necessária para que nós possamos sobreviver todos os dias. Cada um desses sentimentos, ou melhor, dessas emoções que nós tratamos aqui nessa noite, são de suma importância para a existência de qualquer ser humano. Você precisa aprender que você vai conviver com a alegria, que você vai conviver com a raiva, que você vai conviver com o nojo, que você vai conviver também com a tristeza. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Se o choro, ele é a expressão mais comum da tristeza, qual que é a função da tristeza? E a função da tristeza é algo meio complicado de explicarmos, né? Porque assim como nós ligamos a alegria somente a coisas positivas, nós ligamos a tristeza somente a coisas negativas. Mas qual seria a função? Por que Deus ele colocou tristeza no meu coração? Por que Deus... E sabe de uma coisa? Muitas vezes a Bíblia fala assim, para você se entristecer. Sabia disso? Eu não peguei aqui todas as referências disso que eu estou falando aqui, porque nós ficaríamos até amanhã falando somente sobre esse assunto. Mas a Bíblia nos diz, ela fala assim, chorai com os que choram. Chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz assim, vestivos de tristeza. Trocai as vossas alegrias por tristeza e trocai os vossos risos por choro. Pastor, não é o contrário isso? A Bíblia não diz que a gente tem que trocar o nosso choro por alegria e trocar a nossa tristeza por alegria e trocar o nosso choro por risos? Não. A Bíblia não diz isso, você leu o versículo errado. A Bíblia diz que Ele é quem troca a nossa tristeza por alegria. E Ele é quem troca o nosso choro por risos. Ele. Ela não manda você fazer isso. O que ela manda é que você faça exatamente o contrário. Troque a sua alegria por tristeza. Troque o seu riso por choro. E aqui vem a utilidade da tristeza. Aqui vem a função da tristeza para o ser humano. A tristeza, ela serve para causar empatia entre o ser humano. Quando você chora, você está mandando uma mensagem para os outros que estão do seu lado, para aquele que vai ouvir o seu choro, que você precisa ser consolado. Que você precisa de uma outra pessoa, que você precisa daquele, como nós costumamos dizer, que você precisa daquele ombro amigo, que você precisa daquela pessoa que esteja do teu lado, te consolando, te confortando. A tristeza, ela é exatamente isso, ela é algo para demonstrar que você precisa de outro, que você precisa de alguém, que você precisa que alguém enxugue as tuas lágrimas, ou pelo menos que alguém veja que elas estão rolando. E aqui está a função espiritual da tristeza. Por quê? Porque quando Deus ele fala assim, troquem as suas vestes de alegria por tristeza, troque o seu sorriso pelo choro, Ele está dizendo assim, quando você estiver triste, eu vou ser a tua alegria. Quando você estiver chorando, eu vou enxugar as suas lágrimas. Quando você precisar, eu estarei lá. Quando você estiver em tristeza, eu vou te confortar. Por isso ele diz assim, eu troco as suas vestes de tristeza por vestes de alegria. Eu troco as tuas cinzas por óleo de unção. As suas cinzas de vergonha. Eu troco o seu choro pelo sorriso. Ele faz isso. Ele quer fazer isso. Por isso nós sentimos tristeza. A tristeza ela tem essa função de nós aproximarmos as outras pessoas. Por isso a Bíblia diz assim, chorem com os que choram. Chorais com os que choram.
Se você, isso é uma coisa muito importante para você que tem alguém próximo de você, alguém que está próximo de você, que está passando por um momento de aflição, de depressão. Quantas notícias, quantas pessoas nós vemos hoje, nos dias de hoje, com a depressão, com a ansiedade, com o problema da ansiedade, com o problema de uma tristeza tão profunda que não consegue sair dessa tristeza sozinha. Se você está próximo de alguém assim, se você está próximo de uma pessoa assim, ofereça o teu ombro amigo. Ofereça a tua solidariedade a essa pessoa, não o teu julgamento, não o teu questionamento. Por que você está triste? Não é motivo para você ficar triste. Não, saia dessa depressão, não, saia disso aí. Não, simplesmente escute. Muitas vezes a lágrima, ela tem esse poder. Às vezes você não chorar, às vezes você não demonstrar a sua tristeza, e nós vivemos num tempo em que o mimimi, vamos dizer assim, é tão grande, e principalmente dentro das igrejas, que você não pode nem se entristecer. Você não tem mais o direito de andar triste. Algumas pessoas assimilam dizendo assim, mas a mulher ali, a Sulamita, o filho dela estava morto, e o profeta perguntou assim, como que vai as coisas? As pessoas perguntavam como que vai as coisas, e ela dizia, está tudo bem. Então eu não posso demonstrar a tristeza, eu não posso sentir tristeza. E nós chegamos a um ponto em que nós não podemos nem mais estarmos enlutados, que nós não nos damos o direito nem mesmo de nos entristecer por alguém que partiu, por alguma coisa que nós perdemos. Não, a palavra do Senhor diz que nós temos a tristeza como uma das emoções que nós devemos expressar. Expresse a tua tristeza quando estiver triste, principalmente ajude pessoas quando você entender que essa pessoa está triste. Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos nos consolar uns aos outros, nos confortar uns aos outros. Aleluias, glórias a Deus. Essa é a função da tristeza. A função da tristeza é nos aproximar das outras pessoas, é fazer com que as outras pessoas se aproximem de nós, é criar empatia entre mim e você. É criar empatia entre você e os seus pais, criar empatia entre você e aquela pessoa que mesmo às vezes você nem gosta. Você já experimentou no momento em que uma pessoa que você tem alguma briga, alguma dissensão, alguma pessoa que você tem algum desafeto, você vê aquela pessoa triste, você já experimentou oferecer um ombro amigo para aquela pessoa que te considera um inimigo? Você vai ver o poder transformador que tem nisso. Porque essa é a função da tristeza no ser humano. É aproximar dos outros. É criar vínculo com os outros. Aleluias, glórias a Deus. Claro que, obviamente, a tristeza, ela tem o problema, ela tem algo errado, para não dizer muitas coisas erradas, né? Que é nos tornarmos dependentes de ser consolados. É quando nós nos encontramos numa tristeza tão profunda e nós estamos tão acostumados e nós estamos tão dominados pela tristeza, que nós dependemos de outros sempre, de fatores externos sempre para nos tirarem da tristeza. Sempre, sempre. Nós dependemos, ou seja, nós não temos a capacidade sozinho de sairmos da tristeza. E isso é o que nós vemos em pessoas depressivas, em pessoas que estão em depressão profunda. E quando nós falamos depressão, nós estamos falando de uma doença. Nós não estamos falando de uma condição, de uma situação, nós estamos falando de uma doença. Porque as emoções, elas causam também doenças. E isso é tema para uma próxima mensagem. Mas quando nós estamos numa depressão profunda, numa tristeza profunda, então nós não conseguimos sair por nós mesmos, nós precisamos de fatores externos, nós precisamos da balada, nós precisamos da bebida, nós precisamos das drogas, para que possa nos tirar da tristeza. Você já parou para pensar que o vício nas drogas, por exemplo, é uma evidência clara de que a pessoa ela tem tristezas com que ela não consegue lidar? Então ela usa as drogas, ela usa o alcoolismo, ela usa o sexo, ela usa a promiscuidade, ela usa tantos e tantos e tantos fatores externos
para maquiar aquela tristeza. E esse é o grande problema da tristeza. Nós não podemos nos deixar dominar pela tristeza. Aleluias, como nós não podemos deixar que a alegria nos domine, que a necessidade da alegria nos domine, que o medo nos domine, que a raiva nos domine, que o nojo nos domine. Nós não podemos ser dominados por nenhuma emoção. E daí vem a grande pergunta, porque pastor, o que eu vou fazer se eu não consigo controlar as emoções? O pastor acabou de dizer várias e várias vezes que as emoções elas são inevitáveis, que as emoções elas são incontroláveis, que elas são que não é algo que eu posso controlar. Então, o que eu posso fazer a respeito disso? Preste bem atenção que nós falamos que a emoção é algo não controlável, algo incontrolável, algo que nós não podemos controlar. Mas nós podemos controlar o que nós podemos fazer é controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Tudo isso você pode controlar. Quando você tem aquela emoção de tristeza e você fala assim, não, esse não é o momento de estar triste. Não, eu já estou muito aprofundado nessa tristeza, eu não quero continuar com essa tristeza. Já deu o nível dessa tristeza aqui. O que você faz? Você não muda a tristeza que está dentro de você. Se você está sentindo a falta de um ente querido que partiu, você não vai conseguir sentir menos falta. Você não vai conseguir diminuir a tristeza. O que você pode conseguir é controlar os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos para pensamentos com aquela pessoa que vão te fazer sentir alegria, que vão te fazer sentir até mesmo saudades, que vão te fazer sentir outras emoções que não seja a tristeza. Muitas pessoas, quando tem um velório, quando tem um enterro de um ente querido, elas preferem não ir, porque elas falam assim, eu não quero guardar essa imagem, eu não quero guardar essa última visão da pessoa, eu quero guardar os momentos felizes. E essa é uma das maneiras de você conseguir não ser dominado pela tristeza, não se aprofundar na tristeza, a ponto de chegar a uma depressão. Mude o seu pensamento, transforme o teu pensamento que está focado nas coisas tristes, que está focado no momento triste, em pensamentos mais leves, pensamentos alegres. Quando você está sendo dominado pela raiva, mude suas atitudes. Transforme suas atitudes, você não pode mudar, você não vai deixar de sentir raiva. Você não vai deixar de sentir raiva por algo que você olhou e você não concorda. Você não vai deixar de sentir raiva quando alguém te prejudicar, quando alguém fizer algo de errado com você. Você não vai deixar de sentir raiva quando você lembrar de coisas do seu passado que te feriram. Você não tem controle sobre a raiva, mas você tem controle sobre as suas atitudes. Comece a transformar as suas atitudes. Isso aconteceu de novo, eu senti tanta raiva quando aquela pessoa me xingou, aquela pessoa gritou comigo, eu senti tanta raiva e eu gritei de volta, eu fiz isso, agora eu vou transformar as minhas atitudes. Ela gritou comigo na primeira vez, eu senti mais raiva, gritei mais ainda, e eu fico com mais raiva quando eu lembro disso agora. Então, da próxima vez que acontecer, eu vou simplesmente ficar quieto. Ou eu vou simplesmente sair da conversa, ou eu vou simplesmente abraçar aquela pessoa. Não sei, mas eu vou mudar o que eu posso mudar. Eu não posso mudar a raiva, eu vou continuar sentindo raiva. Você está sentindo raiva do que ela te falou, você está sentindo raiva do que ela te fez, mas a tua atitude você pode controlar. Transforme as coisas que você pode transformar, controle as coisas que você pode controlar, e assim você não vai ser dominado pelas suas emoções. E isso é algo que parece novo, mas não é novo. Se você olhar, olha só o que a palavra diz, Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude
E se há algum louvor, nisso pensai. Aleluias, glórias a Deus. Tudo o que é bom, tudo o que parece ser bom, tudo o que é honesto, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Ou seja, não adianta você querer sair da depressão em que você está afundado pensando em coisas tristes. E eu não estou falando sobre pensamento positivo, eu não estou falando sobre mantras, eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando sobre controlar as coisas. A palavra do Senhor lá em Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós nos aprofundamos tanto na tristeza, tanto no medo, tanto no nojo das coisas. Nós sentimos tanta dependência da alegria, porque nós não controlamos o nosso pensamento, a nossa atitude, e muitas das vezes nem mesmo o nosso sentimento. Aleluia, as glórias a Deus. Mas controle aquilo que você pode controlar, e as tuas emoções serão controladas através disso. Serão controladas através do Espírito Santo, que vai te ajudar a controlar esses pensamentos, a controlar essa atitude, controlar até mesmo os teus sentimentos, para que as emoções não te dominem. Amém? Glórias a Deus. Onde você estiver nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, nessa noite nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos. Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, pela essa palavra que o Senhor nos deu, ó Pai amado. Nós te pedimos que o Senhor, meu Deus amado, que o Senhor complete, ó Pai amado, essa palavra, ó Pai, nos corações de cada um, ó Pai amado, dentro das suas casas, ó Pai amado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que o Senhor possa, ó Pai, realmente nos ajudar, ó Pai amado, com as nossas emoções, realmente nos ajudar, ó Pai amado, a compreendermos mais de nós mesmos, mais da perfeição que o Senhor nos criou, de maneira que nós possamos viver uma vida completa, ó Pai amado, uma vida plena, como a Tua palavra nos diz, vida e vida em abundância, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai amado, a cada um, ó Pai amado, as suas casas, ó Pai. Deus, nesse final de ano, que o Senhor nos guarde, ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe, ó Pai amado, todos esses dias que ainda nos restam, ó Pai, de 2020, Pai. Que 2021 seja um ano repleto de bênçãos, ó Pai, em que nós possamos sentir o Teu cuidado cada dia mais, ó Pai amado, sobre as nossas vidas, Pai. Deus, e que o Senhor nos dê, ó Pai amado, um final de ano, ó Pai amado, sobretudo na Tua presença, Pai, que as bênçãos, ó Pai amado, não cessem, ó Pai amado, até esse fim do ano, ó Pai amado, mas que elas ainda aumentem, ó Pai amado, para o ano posterior, ó Pai amado, para 2021, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai amado, a cada um que está nos escutando nessa noite, Pai, e que a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Pai amado, possa habitar, ó Pai, em cada um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estenda as tuas mãos na posição de receber, e nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos dizem: